Sejam todos bem-vindos ao canal da PIPC. É uma honra estar com você por ocasião da nossa reunião de oração nesta noite da Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e juntos orarmos a Deus. Nós estamos distanciados, mas estamos unidos em um só espírito e propósito também. Portanto, vamos falar com Deus. Você pode reunir sua família aí, ou se você estiver ainda no trabalho, qualquer outra atividade, reserve esse tempo com reverência, com temor, na presença de Deus para juntos falarmos com Ele. Ó Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de poder servi-lo. Ainda que distantes, ó Deus, uns dos outros, mas estamos, ó Pai, reunidos em Tua presença e para a glória do Teu nome. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, possa ouvir as nossas orações e possa atender todas elas, ó Deus, em conformidade com a Tua perfeita vontade. Santificado seja o Teu nome. Nós assim oramos e agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, alguns dias atrás, nós tivemos um grande privilégio. O privilégio de estar reunido em uma devocional com um casal, membro de nossa igreja. E foi um tempo de grande edificação às nossas vidas. As razões não eram por lutas ou problemas, dificuldades, nada disso. A razão maior é porque sentimos no nosso coração a necessidade, juntos, de buscarmos a face do Senhor. E naquela ocasião, em parte de uma manhã, no qual eles abriram mão da sua agenda de trabalho e de todos os afazeres, este querido casal, então, reunido em nosso gabinete pastoral, nos concedeu o privilégio de poder ser lido por uma passagem bíblica, sem nenhuma pretensão de expor um texto, usar ferramentas da exegese ou qualquer outra coisa. O que nós fizemos ali foi apenas permitir que por meio de sua palavra Deus pudesse falar no nosso coração. E eu quero nesta noite compartilhar com você o texto que nós meditamos naquele encontro. E o texto está registrado em 2º livro dos Reis, capítulo de número 6, verso 1 ao verso 7. 2º Reis, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura neste momento. E nos diz assim a boa palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Queridos, Eliseu era o supervisor de uma escola de profetas. E naquele tempo os discípulos então acompanhavam para que pudessem em tempo futuro exercer o ministério profético sobre a casa de Israel também. Esse texto, quando nós olhamos à primeira vista, parece estar completamente desconectado de todo o contexto, seja ele anterior ou posterior. O anterior fala de uma grande cura e o posterior fala
de um grande livramento. E aí nós temos essa passagem com apenas 7 versículos que nos ensina que Deus é Deus tanto de grandes coisas, quando então os nossos olhos assim preferem enxergar, como também das pequenas causas. Nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, são desprezíveis para Deus. E nessa noite eu gostaria de pensar com você sobre isso, sobre o poder restaurador de Deus. As grandes e as pequenas causas da nossa vida. Como é maravilhoso poder confiar na palavra do Senhor. Há tantas coisas que nós podemos aprender com este texto. O primeiro versículo, o verso de número 1, ele fala de novos desafios. Este versículo, ele fala que a expansão de qualquer coisa à nossa vida demandará sempre de um desafio novo. É preciso erguer a nossa mente, os nossos olhares, o nosso coração e postá-los naquele que é o autor de todas as coisas e confiar no Senhor. Há um direcionamento seguro da parte de Deus à nossa vida. Essa passagem diz que essas pessoas estavam em um lugar onde pudessem ouvir a palavra de Deus. Eu acho que o segredo está aí, a chave está aí. Nós nunca conseguiremos plenamente alcançar os objetivos à nossa vida sem que antes ouçamos o que Deus tem para nos dizer a respeito disso. A necessidade, ela era de razão para que pudessem então estabelecer um novo lugar. A escola estava crescendo. E então seguiram em uma nova direção. Talvez o que Deus está nos ensinando nessa noite é que nós precisamos tomar uma nova direção. Nós precisamos tomar o local aonde o nosso coração aprenda a descansar na soberania de Deus sobre todas as coisas. O verso de número 2, ele vai também nos dizer que este texto agora é tomado pela cooperação. Essa passagem, ela fala de um grande sinal da parte de Deus. Uma nova geração se desponta. Um novo rumo é dado à história. Contudo, não é desprezado o conhecimento daqueles que podem tutoriar os mais novos. É o momento dos pais gerarem tranquilidade no coração de seus filhos, reafirmando a eles a crença de que Deus tem tudo sob a mais perfeita ordem. É um momento em que temos a alegria de desfrutar do cuidado paternal de Deus para a nossa vida, agora levantando uma nova geração que busque a sua presença com tamanho fervor ou até mais fervor do que a geração passada. O verso de número 3 e o verso de número 4 é uma fonte de grande estímulo ao nosso coração, porque diz que esses discípulos saem, mas Eliseu está com eles. Eliseu está ao lado deles. Eliseu está junto deles. É o momento de nós termos essa certeza de que Deus está conosco, do início ao fim da nossa vida. Que Deus é aquele que ouve a necessidade e não apenas aponta a direção em que as coisas serão estabelecidas, mas Ele vai conosco. Na retomada das atividades ou de algumas atividades, alguns setores, essa semana na nossa cidade, nós precisamos ter a confiança de que Deus está conosco e que uma mão cuidadosa está à frente de todas essas coisas. Eu quero ainda olhar com você para o verso de número 5 desta passagem.
O verso de número 5 dessa passagem diz assim: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. Eliseu, ele de alguma maneira, ele representa a figura de um mediador de uma causa imprevisível, de algo que sucedeu naquele momento em que estavam envolvidos em uma grande empreitada. Isso fala alguma coisa ao seu coração? Certamente que sim. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo está ao seu lado. O nosso socorro vem do Senhor. É a Ele que nós alçamos a nossa voz, o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa petição. É diante dele que nós nos reportamos dizendo assim: Senhor, socorre-nos. Presta auxílio, Deus. Este texto, meus amados irmãos, vai nos dizer que os imprevisíveis, eles jamais estarão fora do alcance de Deus. É imprevisível para mim e para você. É imprevisível para os homens, para Deus não. Deus tem todas essas coisas ordenadas para o nosso bem. O Salmo de número 119, verso 71, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse dos teus decretos. O discípulo se vê afligido com a perda de um material emprestado. Talvez, o texto esteja dizendo assim para mim e para você nesta noite: meu amado, aquiete seu coração, tudo que você tem é emprestado. Não há nada que seja seu por ordem própria, tudo vem das mãos de Deus. E Ele conduz todas as coisas na mais perfeita ordem. Nem mesmo os filhos são nossos, não é verdade? Os filhos são de Deus. Nós geramos para Deus, criamos para Deus e devolvemos para o Senhor. O texto nos diz, meus amados irmãos, que todas essas coisas servem como um elemento para nos ensinar que se perdemos algo de valor, o valor real está naquele que pode restaurar todas as coisas. Ali está o valor, em Deus. A pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que verteu o seu próprio sangue e entregou a sua vida em redenção, em resgate pela minha vida. Eu aprendo ainda com este versículo que Deus pode restaurar tudo à sua mais perfeita ordem. O verso de número 6 e 7, Eliseu faz uma pergunta a este discípulo, dizendo: onde caiu? Aonde caiu? E aí a minha mente vai lá naquele texto de Apocalipse, quando ele diz assim: lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-se e volta. Talvez Deus esteja usando os machados ou as outras ferramentas que julgamos importantes e que estão à beira da perda para dizer assim: o mais importante é que você pare. O mais importante é que você se aquiete. O mais importante é assumirmos o lugar de Maria e não de Marta. Por que andas inquietas? Por que inquietas o teu coração? Por que afliges a tua alma? Este vírus é maior do que Deus? O faturamento é maior do que Deus? Nada é maior do que Deus. Absolutamente nada. E Deus tem o poder para restaurar todas essas coisas quando, na verdadeira espiritualidade, nós então encontramos prazer na contemplação deste Deus. Foi isso o que nós fizemos naquela manhã, juntamente com aquele amado casal, e estamos fazendo nessa noite também, aquietando o nosso coração diante do Senhor.
e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Um milagre, ele está a caminho. Seja ele por ordem natural, por ordem ordinária, por ordem sobrenatural ou extraordinária. Um milagre está a caminho. E nós precisamos descansar o nosso coração, Senhor. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a não afligir o seu coração, a esperança, a vida em Deus, a alegria no Espírito, a renovo da parte daquele que nos ama e está conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Ainda que tenhamos que peregrinar uma longa jornada, Ele está conosco. Eu quero convidar você nesta noite, em nome e por amor de Jesus, a colocar os profissionais de saúde diante do Senhor, pedir que o Senhor possa resguardá-los da contaminação deste vírus para que continue lutando por nossas vidas também. Eu quero convidar você a interceder por todos os setores que estão envolvidos agora diretamente na fabricação de produtos que possam eles servir de proteção à humanidade, especificamente aqueles que estão na linha de frente. Eu quero convidar você a interceder pelos patrões, pelas empresas, pelas preocupações que são legítimas e ocupam a sua mente nessa noite. Que Deus possa visitá-los com profunda paz, sabedoria, administração e a capacidade de encontrar da parte de Deus uma resposta para os negócios da sua vida. Eu quero convidar você ainda a interceder pelas lideranças, pelas autoridades, por todos aqueles que estão investidos com a responsabilidade de cuidar de cada um de nós nesse momento que estamos atravessando no mundo inteiro. Eu quero convidar você a orar pela sua família, para que Deus te livre de todo mal. E que no meio de toda essa situação que estamos enfrentando, possamos encontrar a beleza, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, coisas lindas possam surgir, possam nascer. E que possa ser restaurado as suas mãos, a sua vida, a sua família. A alegria de continuar confiando no Senhor. Portanto, reúna-se nesse momento com a sua família e ore ao Senhor. Não abra mão da intercessão. Eu quero orar com você, finalizando este momento agora. Deus, em nome de Jesus, por todas essas causas que nós apresentamos aqui, nós intercedemos e suplicamos o teu favor. Que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. E que haja em nós, ó Deus, uma plena convicção de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Que o Senhor possa produzir em nós um tempo de profunda edificação, mas acima de tudo, que o Senhor seja glorificado nessa história. Assim oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém.